Aqui é o Radamés, estou em Curitiba e vamos conversar novamente aqui sobre ficha técnica de alimentos e vou mostrar para vocês como trabalhar com esta planilha que nós desenvolvemos aqui. É uma planilha que vocês podem ir lá no meu site e fazer o download da versão gratuita ou então adquirir a versão profissional. Estou acompanhado aqui da minha colega, a nutricionista Consuelo Frazão, falando de Niterói. Tudo bem, Consuelo? Tudo bem? Então, neste vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um aspecto importante aqui de quem trabalha com ficha técnica, que é a questão das unidades e medidas que nós usamos em nossas preparações. Então, eu já tenho aqui carregada uma ficha técnica de uma preparação, que é a sardinha em conserva, e vejam que os ingredientes que vão fazer parte dessa preparação estão definidos aqui com várias unidades diferentes. Por exemplo, a própria sardinha está definida em gramas, vamos usar 1000 gramas na preparação. A água que vai ser usada está definida aqui em termos de copo americano, o vinagre é feito em medidas de copo americano, o orégano em colher de café, o alho é em unidades, cabeças de alho, dentes de alho, eu digo, e enfim, são várias unidades diferentes, inclusive misturando medidas mais técnicas com medidas caseiras. Ô Conselho, o que seria uma medida caseira? Então, são os instrumentos que nós temos, que nós usamos de forma simples numa preparação alimentar, numa receita culinária, né? Então, nada mais é do que usarmos os utensílios que nós temos à disposição na nossa cozinha ou dentro do estabelecimento comercial. Existem no mercado já alguns medidores padrão, ou a gente pode usar as xícaras, as colheres, os copos, pires, pitadas, o que a gente já tiver para usar ali que fique mais fácil para a gente. Quer dizer, em pequena escala, né, como por exemplo a preparação de um bolo único, é um instrumento que vai ajudar muito a gente, porque ele é de baixo custo e de fácil manuseio. Mas se for preciso fazer uma preparação em grande escala, melhor que sejam todos os insumos pesados e medidos de acordo com o utensílio que você tem dentro da sua cozinha, para que a gente tenha um controle de qualidade do produto final e um custo adequado também na preparação que a gente está fazendo. Então, é uma segurança a mais para a padronização da nossa receita. Nós fizemos um esforço aqui na nossa planilha para deixar ela o mais automatizada possível, para que você não precise ficar aí se preocupando em fazer conversões de unidade. Só para dar um exemplo, você veja aqui que as medidas caseiras, brutas, quando são transformadas em quantidades líquidas, tudo é convertido para grama, independente lá se na origem foi medido em volume, ou se foi medido em unidades, enfim. Quando nós temos as quantidades líquidas, a planilha converte tudo para grama. Isso é importante porque as tabelas de referência lá de informações nutricionais são todas expressas em termos de gramas de alimento. Então essa conversão final para grama é importante, mas você não precisa se preocupar com isso. Quem faz todos os cálculos é o Excel. No entanto, para as coisas darem certo, alguns cuidados você tem que tomar. Um cuidado que tem que se tomar é na hora que você está cadastrando os teus insumos, os teus ingredientes. Aqui, nessa planilha dos insumos, tem duas tabelas que eu quero mostrar, duas colunas que eu quero mostrar para vocês de informações bem importantes. Uma delas é aqui a coluna do peso médio e a outra é a coluna da densidade. Essas duas informações elas são opcionais, mas eu recomendo que sempre que possível você alimente a planilha com os valores corretos, porque isso vai criar uma série de facilidades depois na hora lá da produção da ficha técnica. Peso unidade, peso médio da unidade. Esta informação ela se aplica não a todos os produtos, a alguns deles, como por exemplo, vou dar um exemplo aí da cebola, né? A cebola a gente compra em quilograma, mas em muitos casos ela entra na receita como uma cabeça de cebola, uma unidade de cebola.
Ô Consuelo, como é que a gente faz para conseguir essa informação aí de peso médio de unidade? Bom, o peso médio de um alimento é a soma dos valores obtidos de uma pesagem de um determinado alimento e a divisão pelo número de unidades totais. O que que isso quer dizer? A gente pega num saco de cebola vários tamanhos ali diferentes da cebola. Então, para a gente poder determinar o peso certo, exato dessa cebola, a gente pega, vamos supor, umas 6 unidades de tamanhos diferentes, coloca numa balança de precisão, e o valor obtido dessa gramatura a gente vai dividir pelo total de cebola que a gente tem em cima dessa balança, que foram as 6 que eu peguei. Então, para que serve isso? Serve para garantir que os insumos que a gente está usando na receita sigam um padrão adequado. Então, seguindo esse padrão, nós poderemos garantir e manter a qualidade do produto da nossa receita. Então, peso médio das unidades é uma coisa que você só tem que se preocupar se na sua preparação você conta os ingredientes em unidades, em unidades discretas, né? Outra informação que também é opcional e que você pode cadastrar, mas é desejável fazer isso, é a questão da densidade. A densidade é uma informação sobre o insumo que você deve levar em conta quando você trabalha com volumes, quando você faz as medições para a sua preparação usando volumes. Por exemplo, pode ser medida caseira, xícaras, colheres, copos, ou quando você mede em frascos graduados. O que é a densidade? Acho que a Consuelo pode explicar para a gente um pouco sobre isso, não é, Consuelo? Bom, o cálculo da densidade aparente de um alimento é a relação da massa versus o volume. Então, de um modo geral, significa a quantidade que eu tenho em gramas que cabe em 1 litro. Então, para que a gente faz isso? Ele vai servir para vincular a detecção da quantidade de matéria-prima que eu preciso comprar e até mesmo o produto final da elaboração de uma receita. E esse cálculo também é bem relevante para projetar e avaliar a capacidade dos equipamentos que a gente vai utilizar, tanto para acondicionar, quanto para fazer o cozimento dos alimentos dentro da cozinha. Para a gente obter a densidade de um insumo, é relativamente simples. Você pode começar pesquisando na bibliografia, aí pela internet, você acha facilmente essas informações, ou então você pode calcular isso na prática de um jeito bastante simples. Digamos que você queira saber qual é a densidade do leite integral. Basicamente você faz o seguinte: pega um frasco graduado de 1000 ml, 1 litro, e preenche ele com leite. E daí vai lá e mede numa balança de precisão, vê quantas gramas de leite tem naquele litro do frasco graduado. Pronto, o resultado é a densidade do leite. Bem, agora vamos voltar aqui para a ficha gerencial e vamos tratar de uma outra informação que é importante ser fornecida aqui durante a criação da ficha técnica, que é o fator de correção. Eu acho que a Consuelo pode explicar para a gente o que é o fator de correção e como é que a gente calcula ele. O que você me diz aí, Consuelo? Bom, o fator de correção é um valor obtido entre a divisão do peso bruto de um alimento, que é o alimento como a gente compra, com casca, com osso, com semente, e o peso líquido desse alimento, que já é o alimento já limpo e preparado para ser utilizado. Então, quando a gente determina o fator de correção na ficha técnica de preparação, ele nos auxilia na compra precisa dos insumos que a gente vai precisar ter no estoque, ele ajuda a gente para que a gente não tenha nem falta e nem desperdício do produto final, da nossa preparação. Mas a pergunta que eu te faço, Consuelo, é no dia a dia, se a pessoa não tem a informação do fator de correção ainda e ela quer calcular na prática, baseada lá na sua realidade, como é que faz isso? Bom, isso é fácil, é simples. Eu vou pegar um determinado alimento que eu comprei, vamos supor que o inhame, eu comprei 3 quilos de inhame, que é o peso bruto dele. Então, ele está ali.
ainda com a casca, todo sujo, eu vou descascá-lo. Então, já vou ter um alimento limpo e pronto para uso. Então, a divisão, na verdade, entre o peso que eu comprei e o peso depois desse inhame descascado limpo é o meu fator de correção. Então, eu vou dividir os 3 quilos. Vamos supor que depois ele ficou com 2,1 kg. Eu divido um pelo outro. O valor dele é o meu fator de correção. E apenas lembrando também que fica a dica que quando o insumo é aproveitado integralmente, não há nenhuma perda no processo, daí o fator de correção é 1, né? Um aproveitamento de 100%. Então vocês vejam aqui nos exemplos, né, que no caso da sardinha, o fator de correção deu um número meio alto porque as perdas são grandes, né? Você tem que remover a cabeça, as vísceras, e isso dá perda bastante. Ao contrário, aqui alguns ingredientes como o orégano, ele entra na receita integral sem nenhuma perda. E a cebola e o alho tem um fator de correção baixo, relativamente baixo, porque a perda é pequena. Bom, gente, eu acho que agora a gente já deu uma clareada aqui em vários aspectos técnicos aqui da criação da ficha técnica. Espero que tenha sido útil para vocês. Lembro que quem quiser baixar a versão grátis dessa planilha, vai lá no nosso site, faz o download gratuito. Lá você pode também adquirir a versão premium, que é mais profissional. E fiquem ligados aí no nosso canal, visitem o nosso site para ficar sabendo das novidades. Obrigado pela audiência, agradeço aí a Consuelo pela ajuda e até a próxima.